cidade de Natal, especialmente para o Brasil também, que é os rumos da regulação fundiária, das mudanças que recentemente têm ocorrido. Bom, vejam, para respeitar o tempo e permitir um amplo debate, qual é a ideia que nós tivemos ao vir aqui no IBDU e conversar com vocês? Em dois aspectos, é mostrar um pouco quais as pesquisas que nós estamos realizando nesse sentido, ou seja, no sentido de identificar as mudanças recentes da normativa, dos procedimentos burocráticos, das agências que cuidam disso na nossa cidade, e também ligar essas mudanças específicas de Natal com o que está acontecendo no restante do Brasil. Então, a gente vai falar de Natal, mas eu também queria falar de como é que nós estamos, em termos metodológicos, teóricos, abordando esse mesmo tema. Então, portanto, eu vou tentar, nesses 20 minutos, colocar a agenda de pesquisa e, ao mesmo tempo, os resultados que isso já estão ocorrendo. Eu mesmo passo, né? Bom, 3 coisas são fundamentais para a gente iniciar a nossa conversa. A primeira é o ambiente de pesquisa. Eu acho importante isso colocar, porque muitos daqui são também de instituições de pesquisa, outros são de Ministério Público, outros são, enfim, de movimentos. E é importante ligar isso que nós debatemos e falamos nos fóruns a um material acumulado de investigação. Esses projetos que vocês estão vendo aqui projetados são projetos guarda-chuvas que nós utilizamos não apenas para observar o termo da regulação fundiária, mas observar a produção social da cidade, como ela se manifesta hoje. Então, vocês estão vendo ali 3 pesquisas. Tem a pesquisa âncora do Observatório das Metrópoles, eu sou pesquisador do Observatório das Metrópoles, Núcleo RM Natal, e nós desenvolvemos na UFRN outros 3 projetos, os 2 primeiros coordenados por mim, sobre a produção habitacional residencial formal e informal. Nós temos um olhar especialmente para as áreas que estão sendo pressionadas pela dinâmica imobiliária, e temos um trabalho coordenado pela professora Ruth Ataíde sobre infraestrutura urbana nessas áreas também. É claro que um trabalho como esse não se faz isoladamente, ele é um trabalho de grupo, de algumas dezenas de pessoas, bolsistas, orientandos, mestrados, doutorado, e é nesse conjunto de reflexões, ora olhando a dinâmica nas áreas de praia, ora olhando as favelas, ora olhando os loteamentos, que a gente vai construindo esse arcabouço de entendimento. 2 trabalhos fundamentais nos orientam na mesa de hoje, que estão sendo desenvolvidos pela Carolina Farcá e pela Fernanda da Mata, que estão investigando essencialmente o impacto da 13465 nas áreas de regularização fundiária em Natal, especialmente aquelas que têm, novamente, algum nível de interesse nessa dinâmica fundiária e imobiliária para a qual a nossa cidade está se colocando. Bom, obviamente que eu não vou ler tudo isso para vocês, mas só para afirmar que partimos de um diagnóstico, de uma identificação, de que não se trata apenas de mais um movimento normativo, localizado, mas de um movimento mais amplo, de mudança de perspectiva, de tendência e de entendimento. O Observatório das Metrópoles já realiza diagnósticos, livros, teses, dissertações, amplamente no Brasil, demonstrando para a gente que essas mudanças, ora ocorrem na financiarização da dinâmica imobiliária, ora ocorre na mudança de perspectiva de políticas sociais, ora ocorre na mudança de perspectiva da habitação. Então, esse diagnóstico nos fundamenta a perseguir essa ideia de que, na verdade, trata-se de um movimento mais amplo, não apenas de uma mudança aqui e ali, que vai abarcando todos os sentidos e, portanto, nos chama a atenção de construirmos, então, alternativas a esses movimentos, não é? Basicamente, o foco passa, nesse movimento, de uma discussão sobre direito à cidade e reforma urbana. O conceito começa a ser atacado como um elemento que não mais serve à gestão urbana, em nome de uma outra coisa mais pragmática, mais estratégica e mais pontual, que tem interesse direto com a gestão do solo urbano pró-mercado. Ou seja, vamos saindo as análises discursivas dos elementos relacionados à qualidade de vida, à infraestrutura, à prestação de serviços urbanos, e vai entrando uma outra gramática, uma gramática voltada para o mercado, de flexibilização, baixa regularização dos aspectos da infraestrutura e maior ênfase a contratos entre consumidores, né? Esse diagnóstico, portanto, nos alimenta 2 hipóteses, uma hipótese teórica mais ampla, que tem a ver com a agregação de elementos desse mercado, como, por exemplo, o preço fundiário, elementos que vão levando à flexibilização cartorial, e uma hipótese mais empírica, que se dá essencialmente pelo gradiente desses preços imobiliários sendo levados também a áreas informais que até então estavam fora desse mercado. Esse movimento ele não é automático, ele não é instantâneo, ele é um processo gradual, como a gente vai mostrar nos casos empíricos que eu vou trazer aqui para a manhã de hoje.
Teoricamente, eu preciso lembrá-los, mas não vou aborrecê-los muito com isso, de que nós estamos preocupados com preços imobiliários, por quê? Normalmente é muito difícil trabalhar com o mercado informal, favelas, loteamentos clandestinos, loteamentos irregulares, com essa base de mercado, porque os números, os dados não batem. Então, normalmente, nós temos colocado, mobilizado algumas perspectivas críticas da dinâmica imobiliária. Essencialmente, estamos usando Samuel Jaramillo, que tem um trabalho sobre preços imobiliários, e a partir do trabalho com os alunos, destacando onde as mudanças de preços imobiliários começam também a afetar essas áreas, especialmente as três tipologias de dinâmica de preços, nessa especialmente a última, estruturais particulares. Obviamente, de novo, não vou perturbá-los muito com isso, mas tem uma base teórica que tem nos ajudado a entender esse comportamento. Também o Estado e o mercado do solo urbano é uma fonte rica de informações, onde a gente busca descobrir como é que o Estado age também como um agente imobiliário. Não de uma maneira, volto a dizer, completamente automatizada, mas ela vai entrando, por exemplo, na revisão de um plano diretor, que a minha cidade acabou de passar e muitas estão passando nesse momento. Revisão de procedimentos registrais, modernização da estrutura de licenciamentos. Todos esses micro-estratégias de planejamento vão entrando e coadunando com a ideia de que você tem transformações não apenas conjunturais, mas estruturais no modo de produção desse espaço. Nós fazemos duas perguntas, especialmente nos orientando na manhã de hoje, que são: como esses projetos e ações de regularização fundiária e titulação alteram os preços nas áreas do solo, no entorno desses assentamentos? Por que nós estamos preocupados com o preço? Basicamente porque nós entendemos como um sinalizador, um indicador da participação desse segmento de mercado, fundiário no primeiro momento, imobiliário no segundo momento, de comercialização no terceiro giro. Esses movimentos estão sendo constituídos a partir de uma dimensão mais formal, normativa, mas ele tem uma tendência muito grande de passar a ser elemento mais empírico e fático. E a segunda pergunta, mais diretamente, como é que, a partir da 13465, a Prefeitura do Natal, aí estamos olhando a minha cidade especificamente, se adaptou para dar conta desse novo movimento. Então, vamos lá. Oi. Ih, perdão, eu estou antecipando. Meninos, podem voltar, por favor, para o primeiro, onde a gente estava lá? Eu acho que eu acabei apertando o botão. Voltando. Mais. Adiantei demais. Aqui. Bom, basicamente, nós partimos da leitura do seguinte movimento. Bom, onde é que começou a mudar? A gente recupera alguns textos do início dessa... Deixa eu ver aqui se eu consigo... Menino, volta mais um, por favor. Eu não estou conseguindo voltar, estou conseguindo ir para frente. Desculpa. Voltar. Volta mais um, por favor. Que é essa linha do tempo em que você identifica as legislações de âmbito nacional que foram mudando isso. Então, a gente colocou na linha de baixo, para vocês perceberem, as etapas e movimentos que vão disso. Desde quando a gente marca ali as experiências muito localizadas municipais antes do Estatuto da Cidade, ou seja, a ausência de um marco nacional, um direcionamento, fazia com que existissem experiências localizadas aqui e ali. A partir do Estatuto da Cidade, e especialmente da condução do Ministério da Cidade, começou uma coordenação nacional disso, cursos, seminários, palestras, eventos. Muitos daqui fizeram muitos desses cursos que foram disseminados no Brasil naquele momento. Quando você vai se aproximando aí dos anos 2007, 2008, 2009, na iminência do PAC e na iminência dos projetos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, essa ênfase deixa de estar naquela base muito da transformação do solo urbano e passa na produção imobiliária e na produção habitacional. E aí, finalmente, você entra nessa fase nova, onde está Aquiles, a partir de 2016 em diante, em que você tem uma tendência de fortalecimento do mercado. E aí a gente aponta que, talvez, nesse momento, a gente está voltando a uma etapa anterior de baixa coordenação nacional, ou de ausência completa dela, e as tendências vão ser de projetos muito localizados e específicos. Esses elementos são, quando a gente compara na literatura existente na época, 2001, 2003, 2004, a gente vê o que era considerado regularização fundiária, né? Que você pega os textos e está lá. É a questão registrária, mais a questão da infraestrutura, do serviço. Então, basicamente, quase todos os textos são unânimes em apontar
que a regulação fundiária deveria apontar para a melhoria física, social e também jurídica desses assentamentos. E aí, com a MP 759, a gente, lá no grupo de pesquisa, os meninos chamaram a vingança do Hernando de Soto. Né? Hernando de Soto é aquele economista que ficou muito famoso ao publicar o Mistério do Capital, e que fez um certo sucesso lá no final dos anos 90. E aí ele foi bastante combatido, especialmente, por exemplo, muitos colegas nossos, o Edésio Fernandes, os demais que combateram essa ideia, e, aparentemente, com a 13465, volta a ideia do de Soto, e a gente está chamando meio que a vingança do de Soto nesse momento. Né? E essa vingança tem a ver, basicamente, na comparação do anterior com esse, com a maior ênfase, portanto, na questão formal registrária relacionada a procedimentos e processos, e tirando um pouco da ênfase do que era a qualidade desse ambiente construído e da capacidade de gerar direitos também. Então, vários desses elementos já estão presentes nas ações empíricas individuais dos projetos, não é? Desde a tirada do papel do projeto urbanístico. Então, os arquitetos e urbanistas estão ficando meio sem ter o que fazer, porque, basicamente, você tem procedimentos muito ágeis, muito rápidos de titulação, ou seja, gerar papel e titulação, e isso vai sem um projeto de urbanístico, uma demarcação fundiária adequada. Então, você tem uma desmobilização do segmento técnico também ancorado nesses elementos. Bom, feito esse quadro geral, a Betânia já me passou aqui os 10 minutos, e aí eu vou me permitir ser mais tranquilo, mais calmo nesses 10 minutos para falar de Natal. Né? Essa é a nossa cidade do Natal, convido todos aqueles que ainda não conhecem a visitar. Essa primeira imagem que vocês estão vendo aqui... Dá o laser, dá? Ai, caramba. Bom, essa imagem que está aqui já começa a mostrar... não, volta mais um, por favor. Desculpe, não estou conseguindo passar de volta para a anterior. Essa. Por favor, não vou mexer para não mexer aqui. Essa é a cidade do Natal, um plano de onde surgiu o Natal, lá o Forte dos Reis Magos, nessa cunha avançando para o Oceano Atlântico. Aquela é a ponte Newton Navarro. Ali é uma área ambiental, a ZPA 07, que sempre é impactada e pressionada para ser ocupada. E esse eixo que vem para cá é o eixo de praia, e ali Brasília Teimosa, que é uma área de interesse social. E do outro lado de lá tem a Zona Norte, que é uma área de espaços de pobreza. E aquele mapa que vocês estão vendo ali são agora os 11 iniciativas de regularização fundiária que estão em curso. Né? Nós aqui, na pesquisa da gente, vamos falar de 4 deles, mas vocês estão vendo que tem 11 espalhados por ali. Lembrando que, mapeado pelo Plano Diretor de 2007, existem 69 áreas especiais de interesse social, sendo 5 delas regulamentadas em lei. As outras são manchadas de interesse social, ou seja, identificadas como de interesse social, isso no plano de 2007. E no novo plano diretor de 2022, agora, que acabou de passar, você tem uma mexida substantiva em relação às AEs, inclusive com um ataque frontal a essas áreas especiais de interesse social, permitindo, inclusive, que a população forme um plebiscito e vote para sair da própria AES. Então, você tem uma mudança de perspectiva na condução desses projetos. Nós vamos investigar já estamos investigando esses 4 assentamentos que estão aqui, e é por eles que eu vou falar um pouquinho. Veja que cada um desses assentamentos possui uma história própria anterior a esse momento da 13465. Quer dizer, são projetos de 2002, 2003, naquele movimento que eu falei anteriormente, de reconhecimento desses direitos e também de infraestrutura urbana. Lá na Zona Norte, e na Zona Leste, a gente já está apontando aqui no slide para você 3 dessas áreas. Nós fizemos na apresentação um projeto que previa regularizar 6.500 unidades, com obras de saneamento, drenagem, pavimentação. Muitas dessas obras foram financiadas pelo PAC lá em 2009, 2010 em diante. E o instrumento agora que acelerou o processo de regularização foi a legitimação fundiária também. Né? Ele estava parado até 2016, 2017, e com a nova legislação ela ganhou velocidade e começou a ser titulada muito rapidamente. Então, as obras de infraestrutura que chegaram, mas outras não vão existir. A ênfase agora vai ser a titulação. África e Passo da Pátria, que vocês estão vendo ali com as setinhas, são 2 áreas interessantes de estudo, porque a África é também uma área de interesse social regulamentada, e ela tem um processo mais intenso agora de legitimação fundiária também, relativo aos seus terrenos, que são terrenos grandes, maiores, e que tem interesse também do mercado fundiário. Já o Passo da Pátria, que é aquela área que vocês estão vendo ali perto do Rio Potengi,
é uma área do que nós conhecemos estritamente por favela, ou seja, aquelas áreas em que não há uma identificação dos lotes, a moradia ela é muito precária, e para essas áreas estão sendo utilizadas a CDRU como forma de titulação. Nova Descoberta é uma outra região ali, perto do Parque das Dunas, como vocês estão vendo, e ela seguiu uma história diferente. Na verdade, ela foi uma parceria do CREA, da Câmara Municipal do Natal, em formar uma AES específica para titulação, usando o uso capião especial urbana, lá atrás ainda, em 2006. A gente não sabe quantos títulos foram concedidos, porque a ideia não era de um projeto da própria prefeitura em si, era de permitir que os moradores procurassem esse núcleo do CREA e fizessem sua própria regularização. E, por fim, a área mais recente, que é do Planalto Guarapes, na região oeste, outra área de pobreza também, e que foram reassentados moradores de favelas na cidade do Natal. Nesse, estamos utilizando o instrumento da CDRU. Bom, especialmente, nós vamos falar, para os meus minutinhos finais, daqui do lado, a comunidade da África, e ali o Passo da Pátria. Essa é a comunidade da África. Qual é o diferencial dela? Como vocês estão podendo ver, é uma área que tem muitos vazios urbanos ainda e lotes grandes, não é? Fruto do processo de ocupação, que eu não vou ter tempo de explicar a vocês aqui, mas fruto desse processo de ocupação entre o rio e a duna. Então, você tem áreas que estão numa zona turística, de passagem de zona turística, todo o litoral norte, e ela se coloca nessa posição. Já virou uma AES, e aí começou um processo de obras, no primeiro momento motivada pelo PAC, e aí depois veio a etapa da sua regularização fundiária. Essa é o Planalto Guarapes, uma outra expressão mais na zona oeste da cidade do Natal, onde foram construídas unidades habitacionais. A África não, pela própria autopromoção e autoconstrução, mas no Planalto Guarapes a construção de unidades pelo Minha Casa Minha Vida e também a regularização a partir das CDRUs previstas 1.047, até agora emitidas 340 CDRUs. Esse é o Passo da Pátria, uma região difícil, encravada entre o Rio e a Cidade Alta, né, numa área de APP, Terra da União, e que tem dificuldades todas de obras de infraestrutura, etc. E aqui também já começaram a ser emitidos títulos pela CDRU, só que, nesse caso, com um ritmo muito mais lento, muito mais difícil de sua implementação, e a velocidade também relativa à dificuldade de registrar, cadastral dessa mesma população. Aqui da África, que eu vou voltar, porque tem uma pesquisa que a gente faz de identificação da produção imobiliária formal. Esse mapa que vocês estão vendo aqui, com aqueles pontinhos vermelhos e roxos, são prédios acima de 4 pavimentos. Quer dizer, começa um processo intensivo de construção numa área que até então não estava na bacia imobiliária, ou seja, a comunidade da África, que vocês estão vendo ali, com aquelas imagens que vocês estão vendo, entre rio, alagado, dunas, etc. E esses prédios que estão chegando aqui, que eu vou mostrar, são esses que estão começando a entrar nesse entorno do que a gente chama de bacia imobiliária. Basicamente, a comunidade da África está ali, espremida entre o mar e o mangue, e esse novo eixo de valorização imobiliária começa a aparecer também. Como a África tem lotes grandes, 400, 450 metros quadrados, essa forma de legitimação fundiária pode permitir, no futuro, que, rapidamente, essa terra possa entrar nessa área de expansão do imobiliário, que se apresenta fortemente, com preços imobiliários subindo também. Isso a gente tem levantado lá na possibilidade. Por outro lado, você tem a nossa Passo da Pátria, que é uma área que, no momento, não tem qualquer interesse da dinâmica imobiliária, ela passa lá longe, vocês estão vendo os prédios verticalizados, seguindo ali pelo Parque das Dunas, e ela acabou ficando encravada, historicamente, entre o Rio e a Cidade Alta, portanto, sem vazios urbanos, sem um interesse específico do imobiliário, então o processo é muito mais lento. Enquanto a África já titulou 40% das suas casas, o Passo da Pátria está em 8%, sem grande energia e ênfase da sua titulação, porque ela está fora desses interesses diretos também. Rapidamente, para terminar, né, Betânia, já estamos nos minutos finais. Como é que nós estamos? Primeiro, fazendo um esforço de identificar essas mudanças formais dos trâmites, dos processos, então investigando, entrevistando os agentes públicos, indo até o segmento imobiliário, conversando sobre os projetos que estão chegando nessas diferentes áreas, e a etapa que a gente vai começar agora é de pesquisa direta, surveys direto com a população, indo na casa das pessoas e perguntando sobre se vendeu o seu imóvel, se comprou o seu imóvel, como é que está o preço do aluguel, de que maneira isso tem afetado, fazendo uma pesquisa mais direta. Essa é uma etapa mais difícil, por isso que as meninas tiveram que se preparar antes
antes de chegar até o campo, e essa etapa a gente pretende concluir. Depois tem uma ênfase de cartório, para ver as possíveis compras e vendas que podem estar ocorrendo a partir desse movimento, análise dos preços ofertados e caracterização da infraestrutura. Portanto, a gente pretende, nos próximos 2 anos, entregar esse mapeamento dessas 4 áreas em termos de preços imobiliários, infraestrutura e a posição desses moradores novos nessa situação. Ufa, termino aqui dizendo, primeiro agradecendo de novo o IBDU, mas esse basicamente é uma fala de alguém que articula projetos de pesquisa, né? Especialmente no caso da Carol Farcá e da Fernanda da Mata, mas outros pesquisadores que estão interessados no tema, que o tema é isso, o movimento de voltar a estudar a dinâmica do solo, articulado agora aos elementos tanto do mercado quanto também do Estado. Obrigado, gente, desculpa pelo tempo. Obrigado, Alexandro, pela aula, pela exposição fantástica. Passo, então, a palavra à Hortência, que tem 20 minutos também. Bom dia a todos. Agradeço muitíssimo o convite do IBDU, me sinto muito honrada e saúdo aqui os membros aqui da mesa, na pessoa da Bertânia, uma querida. Bem, me descrevo aqui, sou uma jovem mulher de 50 anos, com cabelos cacheados ruivos, representativa assim da minha personalidade, e estou de blusa de tecido bege, assim, de linho natural. Então, vamos lá. A minha apresentação, eu queria pedir a colaboração aqui para poder lançar. Ele passa para mim. Tá. A minha apresentação, então, ela vai tratar desse tema, que seria essa opacidade da atuação do Ministério Público na defesa do direito à cidade, um diagnóstico e também suas potencialidades. Dentre estas potencialidades, a atuação no enfrentamento desse fenômeno da boiada urbanística, né, da passa-boiada urbanística. A foto também ela é representativa, ela é de 4 de abril agora. Ele está na comunidade do Bosque das Bromélias, é um projeto social também, do Minha Casa Minha Vida, está com 11 anos e muitos problemas de pós-ocupação, né? O problema não acaba com o recebimento da chave. Aí a gente tem problemas de infiltração, problemas de abastecimento de água, problemas relativos à mobilidade, muitas rachaduras nos prédios, entre outros e outros problemas. Então, acho que é representativo do Ministério Público, eu acredito, de um Ministério Público popular. Desse meu lugar de fala, né, do Ministério Público, eu queria lembrar aqui para todos, que com certeza já sabem, que esse Ministério Público ele nasce dessa modernidade, né, da necessidade, do momento em que o Estado assume esse monopólio do exercício da violência, e ocorre a apartação entre o órgão acusador e o órgão julgador. Uma separação fulcral, né, do Estado do Direito, esquecido na nossa recente história do país, no fenômeno que ficou conhecido como República do Paraná, ou a equivocada Revolução Judiciarista. Então, esse Ministério Público ele chega no Brasil com os portugueses, e a atribuição era defender a coroa, fazer a persecução criminal e secustos legis. Então, atuar na acusação, né, e como fiscal da lei. Essa atuação perdura por 200 anos, e aí ocorre uma nova cisão, no momento em que retirada as atribuições de defender os interesses da União, e se forma o que é conhecido hoje como Procuradoria do Estado, do Município, Advocacia Geral da União. Esse Ministério Público ele permanece inalterado, né, quase 500 anos, e, na década de 80, ele passa por uma revolução incomensurável. Em apenas 8 anos, ele sai dessa repartição de um homem só, com sua parte, uma mesa no fórum, e ele passa a ser titular da ação, titular de direitos difusos, e agir mesmo, não mais como paracerista ou como palpiteiro, como se falava pejorativamente, mas atuando na defesa, passa a ter esse dever de atuar na defesa dos direitos difusos. É uma coisa muito rápida, né? Ele começa com a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, 81, passa pela ação civil pública, o Estatuto, o Código de Defesa do Consumidor, e todas as atribuições são previstas pertinho, nessa próxima data, na Lei Orgânica do Ministério Público. E, quando a gente chega em 88, veja, de 81 a 88,
a Constituição chancela todas as atribuições do Ministério Público no perfil hoje e na moldura que a gente conhece hoje. Então, toda essa retrospectiva que eu faço rapidamente é com a finalidade de deixar claro que essa atuação do Ministério Público na defesa dos direitos difusos tem o quê? 35 anos, comparado aos seus 500 anos de existência, é comparativamente pouco tempo. E esse MP, como foi que isso acontece? Ele surfa nessa onda, né, do acesso à justiça, desse fenômeno dos direitos coletivos, e aí tem um lobby forte na época, e se vence não sem oposição. Poderia ser outra instituição a fazer essa defesa dos direitos difusos, mas, historicamente, alguns promotores com a visão de vanguarda e foram vitoriosos, e o Ministério Público, então, sai desse período da década de 80 totalmente revigorado. Só que isso exige uma mudança cultural, institucional muito grande. Você tem 500 anos, é atávico, então a atuação, e na área do direito urbanístico, né, a atuação ainda ela veio mais tarde, porque você ainda leva mais 13 anos até que você tenha o Estatuto da Cidade e a incorporação da ordem urbanística na Lei da Ação Civil Pública. Então é recente. Eu revelo a vocês, por exemplo, eu comecei a atuar na promotoria de direito urbanístico, era uma promotoria de direito urbanístico. E era a única que a gente tinha. Isso tem 9 anos. Quando eu cheguei, eu só encontrei procedimentos relativos à regularização de loteamentos, desmembramentos e proteção de algumas áreas públicas. Eu estou falando de 2012, falando da 4ª maior metrópole do país, e eu vim egressa do MP na área de meio ambiente, uma atuação bem forte na proteção ambiental, mas eu não tinha noção do que era nem a ordem urbanística. Assim, eu tinha noção do que era o ordenamento urbanístico, mas essa concepção revigorada, constitucionalizada, passava longe do meu conhecimento. Então, passados 10 anos desse período, né, que eu assumi, eu me tornei realmente uma apaixonada pelo direito urbanístico, por suas causas, e esse direito insurgente, revolucionário, esse direito de vanguarda, desconhecido, inclusive da minha própria instituição, e propositadamente desvalorizado, né? Não é longe que a gente, somos xiitas, somos radicais, tudo é utopia, a gente é comunista, e é tudo bem determinado, essa fritação e esse desgaste. Então, esse meu papel hoje aqui, né, 30 anos de Ministério Público, minha missão, eu acho que é desvelar esse Ministério Público, para que todos possam, que a instituição possa avançar, e não é possível pensar em uma mudança e o enfrentamento dos problemas urbanos quando você tem uma atribuição constitucional do Ministério Público. É preciso que a sociedade civil, que o BDU, que os advogados populares, que a Defensoria Pública esteja junto e provocando essa instituição para que ela exerça a sua missão constitucional. Então, eu vou avançar aqui para falar aqui um pouco dessa minha intenção de desvelar esse Ministério Público e dizer porque a atuação é tímida, porque a atuação é opaca e é menos do que deveria ser. Então, a gente pode primeiro botar ali. A gente pensa que o Ministério Público atua muito na área de defesa do direito difuso, mas não. O MP ele é criminal. Então, a gente tem esse Ministério Público que eu contei, ele é criminal, e ele tem esse Ministério Público social. São duas racionalidades diferentes, é bem esquizofrênico, é como se fossem duas personalidades e elas são inconciliáveis. Então, você tem o promotor criminal que vai fiscalizar a atividade externa da polícia, e você tem a promotoria de direitos humanos com uma visão totalmente diferente. Então, me parece que pensar numa cisão também desse Ministério Público Criminal e do Ministério Público Social, como já acontece com o Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, é um caminho que a gente deve seguir para isso. Então, era interessante você ter pessoas vocacionadas, um concurso direcionado, em uma outra linguagem, uma outra racionalidade. Não dá para conviver junto, eu penso que é inconciliável mesmo. Um outro aspecto que eu acho interessante pensar também, que a relação é 20-80. Há uma divulgação mediática da atuação do Ministério Público, mas é apenas 20% da instituição que cuida do direito difuso. Consumidor, meio ambiente, cidadania, saúde, improbidade administrativa, infância e juventude, são só 20%. O grosso, os 80%, ele está nessas áreas de atuação de meio século, que é a atuação cível e a atuação criminal. Então, a instituição ela é crime na veia mesmo, ela ainda é, e isso ela nasce ainda revigorado, porque
vem com a Operação Lava Jato, o insucesso nos procedimentos em relação à improbidade administrativa ao longo dos anos desde a sua instituição, faz revigorar, junto com as outras legislações que permitiram esse ressurgimento. E hoje a gente tem um fortalecimento grande também dessa área criminal dentro do MP, e no planejamento estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público, a prioridade 1 é combate à corrupção e a prioridade 2, combate à criminalidade. Então, a gente não tem nada ligado, basta eles se satisfazem em dizer que esses direitos fundamentais eles são transversais e estariam em todas as áreas de atuação. Um outro aspecto assim, que eu acho desvelando esse Ministério Público, porque é preciso conhecer e entender profundamente para que vocês possam acionar, mudar, transformar todos nós, né, é o layout constitucional. Ele oferta um comando quase impossível, né? Como é que uma instituição ela vai materializar os direitos fundamentais historicamente programáticos que estão lá na Constituição para não existir? Então, você sai da Constituição com essa missão de que você vai materializar, e ele se anuncia como órgão de transformação social, né? Além de ser bem arrogante, é uma missão quase impossível, né? Então, a gente tem que pensar que essa moldura, esse layout que a Constituição atribui ao Ministério Público, ele não tem concretude, não tem realidade. Outra coisa também muito importante é pensar que, no Ministério Público, os promotores têm uma grande autonomia. Ele tem uma elevada independência funcional, ele tem uma discricionariedade grande na eleição, na triagem seletiva do que ele vai investigar, que condução ele vai ter, que finalidade ele quer chegar e como ele vai resolver. E isso somado a uma falta de hierarquia, porque não há hierarquia, né? A gente está no plano horizontal dentro do MP, apenas de gestão administrativa, e a ausência de fiscalização externa da sociedade civil. Então, a gente vive esse kit, né, esse mix, essa soma dessa situação de elevada autonomia, com independência funcional de fazer o que está na consciência pessoal e não na consciência coletiva da sociedade a quem ele representa, somada à discricionariedade, essa discricionariedade seletiva dele eleger, né, o que é que vai investigar, como, quando, e também uma falta de fiscalização. Então, a fiscalização externa, me parece que é muito importante, a sociedade exerce muito pouco e o CNMP exerce desvirtuadamente, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, que seria o órgão encarregado de fiscalizar. Mas eu acho que a gente tem que mudar, revitalizar para a própria sobrevivência da instituição para os próximos 500 anos. Não dá para a gente pensar que a gente vai avançar com essa estrutura. Você passa para mim. Por quinto, eu acho que falta uma aproximação real do Ministério Público à sociedade civil, né? A gente tem a ideia louca, né, de que a sociedade é hipossuficiente, que o Ministério Público estaria para tutelar a sociedade, né? Isso é uma realidade. Olha, vamos resolver porque eles não sabem, né? Alto lá, não é isso que a Constituição determinou, né? Não é essa a ideia força. É para estar ali horizontalmente, discutindo, representando, assistindo, chegando com o seu conhecimento jurídico, mas não se arvorando no achismo de determinar o que é melhor para a sociedade. E aí a gente tem um abismo mesmo, né? Dessa distância leva um abismo e esse afastamento do Ministério Público, da sociedade civil, e chega ao absurdo de dizer que aqueles promotores que são mais próximos dos movimentos sociais da sociedade civil estaria assim direcionado, que era preciso um distanciamento. Avançando aqui, só para que soma isso, né, nesse desvelamento, eu perdi um tempinho porque eu acho importante isso. Só eu posso dizer para vocês, eu que tenho 30 anos e faço uma crítica por dentro, ficaria difícil outra pessoa falar. Então, eu acho que a gente passa por uma questão da hegemonia e da homologia mesmo, né? Qual é o perfil desse promotor? Ele é homem, ele tem 40 anos, ele vem de famílias com carreira jurídica, necessariamente, 80%, o pai já tinha nível superior, a esposa tem nível superior. Interessante que 50% apenas estudou em escolas públicas, ele se julga social-democrata. Ele não participa de ONGs, ele não acha relevante as audiências públicas, muitos entendem que elas são dispensáveis. Então, esse perfil da instituição ele está diretamente ligado. Então, a elevação da remuneração, o reconhecimento social que o MP incorporou, faz com que ele tenha uma homologia em relação aos seus iguais. Então, quando ele pensa, né, ele está contaminado pela hegemonia mesmo, dominante do neoliberalismo e de toda a estrutura, né, como Gramsci ensina para a gente em relação à hegemonia, como Bourdieu nos ensina em relação à homologia, e isso afeta profundamente a atuação do promotor. Mas nada que esses autores já não tenham dito que é possível reverter
né, com guerra de posição e com uma aproximação no sentido de sensibilização para que esse campus jurídico que é tão profundo, né, tão enraizado nos seus hábitos, possa, sim, ter uma alteração a partir de dentro também. Eu acredito nisso, por isso que eu estou no Ministério Público, mudando de dentro para fora, porque o campus, segundo Bourdieu, só se muda assim. E outra coisa que eu acho bastante importante é o limite da atuação. Qual é o limite? Até onde a gente pode ir? Se você tem um promotor extremamente bem intencionado, correto, que ouve os movimentos sociais, que age horizontalmente, e ele pode até onde? Qual a diferença que ele pode fazer na realidade das cidades e para que elas sejam uma cidade mais justa, uma sociedade não racista, uma sociedade menos segregadora, menos desigual e tal? Ele tem um limite, porque ele vai atuar com política pública. Né? Então, você vai intervir que, eu até botei, na identificação da política pública, vai determinar a agenda do poder público, a formulação da política pública, interferir na tomada de decisão, na implementação, no monitoramento, na avaliação. Ora, a gente vive numa república e o jogo político dos interesses em conflito é que vai definir qual é essa política pública. Então, se o Ministério Público dá um bypass e vai interferir diretamente na política pública, algo está errado. Então, você tem que ter todo um autocontrole e cuidado na hora de interferir em política pública, porque você vai... Só o caso concreto, dizer assim, qual é a caixa preta? Não tem resposta. A cada caso concreto vai delimitar qual é o seu nível de intervenção e o que você pode fazer. Não tem uma resposta a priori, mas, sim, é preciso um autocuidado e é um campo um pouco minado. Até porque as soluções são complexas, não tem solução simples para casa que uma instituição possa resolver com uma canetada ou com um taquezinho simplista. Então, é preciso ter bastante cuidado em relação a isso, para a gente não haver essa judicialização da política, a politização da justiça, inclusive a criminalização da política também, como a gente vê aí nesse quadro vivenciado recentemente. E, por fim, a gente tem um ambiente de ampla conflituosidade. Então, pense que, dentre as inúmeras atribuições do Ministério Público, eu separei essas que me parecem bem cruciais. Ele fiscaliza a conduta pessoal dos governantes e a própria gestão da coisa pública. Então, ele está atento lá a toda a situação, seja na execução em relação à própria corrupção e à gestão. Então, é uma posição incômoda. Fora isso, ele fiscaliza as políticas públicas e os serviços públicos. E aí a gente entra no assunto específico do momento de hoje, que ele também trabalha no controle de constitucionalidade abstrato e no controle de constitucionalidade incidental também. Então, é um momento de bastante conflituosidade. Então, avançando aí, o que é que eu penso que a gente poderia avançar e como a gente pode contribuir no caso das potencialidades. Então, eu penso que as potencialidades do Ministério Público para contribuir, elas têm a ver com a moldura, com o layout que a gente dá para o que é o dano urbano ambiental, que é o que a gente investiga diariamente. Para definir o dano, eu penso que é a ordem urbanística. E eu acho que essa definição de ordem urbanística eu fiz no meu trabalho agora que eu estou terminando de doutorado. Eu acho importante que a gente... E era o que eu não sabia. Lembra que eu comecei a trabalhar no que é a ordem urbanística? Bem, eu encontrei a resposta, é isso aqui. É o conjunto de normas que promovem o direito fundamental à vida, e já estou considerando que é um direito fundamental, a vida urbana é um direito fundamental, que resguarda a cidade enquanto patrimônio coletivo das presentes e futuras gerações. Então, não só direito fundamental, mas patrimônio coletivo também, com vistas a assegurar um Estado específico, qualificado, apto a satisfazer o bem-estar coletivo urbano. Isso a gente tem algumas definições, ao menos, no mínimo, necessário existencial, né? Esse existencial ecológico sem separar, né, o ecológico do urbano, que é impossível, né? Isso é um ciborgue, é tudo junto e misturado também. Guardando, então, indissociável síntese com a proteção ecológica. Aí eu posso, com esse conceito de ordem urbanística, definir o que é que eu acho que é avanço e como a gente deve pensar o dano urbano ambiental, que é a atuação diária da vida como ela é do promotor de justiça na investigação de seus procedimentos e o promotor de justiça urbanístico, que atua na promotoria de proteção à ordem urbanística. Vamos lá? Então, se eu entendo que dano urbano ambiental é toda a degradação causada pela ação humana no meio ambiente construído, que gera impactos negativos com perturbações sociais, econômicas e ou espaciais que comprometem a qualidade de vida urbana. Então, me parece que o conceito de qualidade de vida urbana linka com a proteção urbana e a proteção ambiental, e é um ganho
significativa. Então, eu estou falando que a ordem urbanística tem uma relação direta à qualidade de vida, e isso é direito, qualidade de vida urbana da vida urbana, e isso é direito fundamental. Toda vez que isso for contrariado, a gente tem, então, que agir. E, a partir daí, eu fiz uma classificação e uma sugestão de ampliação do que seriam os danos urbanos. Então, a gente passa primeiro pelo parcelamento, que é comum, e pelo descumprimento das regras urbanísticas, mas eu destaquei alguns no slide seguinte. Você passa, que eu acho que detém uma maior vanguarda. Ela, em relação ao direito à moradia, por exemplo, eu penso que as remoções e os reassentamentos inadequados e injustos é uma fonte profunda de atuação, e, se você não tem uma reparação plena e integral, você tem que agir. Então, lá na promotoria, a gente, inclusive, tem um projeto social que resulta nessa avaliação em relação ao quilômetro 17, com 600 famílias que estão removidas. Salvador está num momento bem grande de remoções. Então, me parece também que a gente avança, pode avançar o próximo, que a gente já está terminando, que a mobilidade urbana ela passa por essa discussão do que é priorizar o transporte individual em relação ao transporte coletivo, né, já que só 20% está andando de carro. Né? Então, me parece que isso é um dano. Não dá para pensar que isso não é um dano e que a gente pode silenciar quando aparece um projeto que vai priorizar o transporte, o modal motorizado individual. E eu acho que isso merece ação judicial, ação civil pública, a precariedade, a ausência de investimento no transporte ativo, bicicleta e pedestre. Você avança também? Eu penso também que a violação da função social da propriedade, por exemplo, pelo mau uso da propriedade e ausência e recuperação da mais-valia urbanística, são danos. São danos, não é para ter na doutrina, não é para, mas é dano, e ele deve ser encarado dessa forma, porque ele viola a ordem urbanística. Você avança para mim também? Eu penso que a violação do direito à informação, a violação do direito à participação, ela é um dano moral coletivo. Eu não vejo ações de dano moral coletivo por ausência da participação. Então, só avançando também mais um pouquinho. Voltou, pode avançar. Não vai dar tempo, eu estou terminando. Vou pedir só 5 minutos, por favor. Na aplicação eu apliquei esse questionário às capitais brasileiras, aos promotores das metrópoles brasileiras. E o que mais aparece como índice é problema na gestão urbana. Então, o que o promotor mais trabalha é com nulidade e irregularidade no processo do licenciamento urbanístico. Mas também muitas do tema da mesa, que é a nulidade de lei em sentido material e abstrato. Numa outra oportunidade, eu gostaria de apresentar. E terminando, né, porque é uma novela que não acaba esse doutorado, terminando, eu apresento o resultado. E o que eu achei que tem menos, que eu encontrei menos na minha pesquisa, adianto para vocês, foram os danos socioespaciais. Eu não encontrei procedimentos administrativos, inquéritos civis, ações judiciais, que discutissem a segregação socioespacial. Quantos projetos geram segregação? A segregação é para ser banalizado, não é um dano? É isso que a Constituição manda? É isso que a legislação urbanística determina? Porque a gente não encara a gentrificação como um dano judicializável e, por exemplo, a limitação da fruição coletiva da cidade e da vida pública. É profundo, né? Mas vocês não acham que é dano? Eu tenho convicção absoluta. Vamos ter dificuldade de convencer o judiciário, mas nada impede que a gente faça essas ações, promova esses constrangimentos, porque, senão, se a gente não tensionar, se não vai dar para abrir mão das instituições, a gente precisa avançar em relação a isso. Voltando aqui para o tema da mesa, né, no minuto final, ele me deu 5 minutinhos, eu queria explicar para vocês o passa-boiado urbanístico de Salvador. Ele é extremamente criativo, sabe? E não deu mesmo para fazer sem botar esse desenho que vocês estão vendo aí. Então, em 2020 e 2021 foram mais leis, mas eu separei essas 6. Então, aqui acontece da seguinte forma, é o seguinte modus operandi. Estou vendo umas figuras aí balançando a cabeça que já sabem o que vão ouvir. Então, esse modus operandi é da seguinte forma. O Executivo encaminha um projeto de lei. Em 2020, ele mandou esse de regularização fundiária, um de parcelamento, condomínios de lotes, e mandou um que era está escrito errado, é uma PRN, uma área de proteção natural, de um bairro chamado Cidade Jardim. O que foi que aconteceu? Chegando na Assembleia, na Câmara de Vereadores, um vereador específico, que é o vereador Aleluia, ele faz emendas a essas leis.
emendas descontextualizadas do ponto de vista temático. Isso passa rapidamente pelas comissões de Constituição e Justiça e de Orçamento, e são voltadas automaticamente. Não há discussão, não há publicação no Diário Oficial, não entra nem na ordem do dia, nem no acordo de lideranças quando vai para a votação. E aí ele inseriu nessas 3 leis mudanças nas poligonais de áreas de proteção ambiental, como o Parque Ecológico do Vale Encantado, o Passa-Vaca, Jaguaribe. Ele inseriu mudança e alteração da poligonal de Zeis. Ele mudou coisas assim, sempre o que tem em comum, o mesmo grupo econômico com nome e sobrenome, as áreas de propriedade desse grupo econômico. Então, são legislações que a gente chama aqui de fulanizadas, vão favorecer fulano. Se a gente quiser falar numa linguagem mais jurídica, mais técnica, assim, né, do tal, eu diria que são legislações que favorecem o capital, aquele capitalista individual. Ele não favorece os interesses gerais do capitalismo. Eles favorecem um capitalista individualmente, e isso é negativo para a economia também, né? Então, favorece esse grupo, ele trata de áreas de propriedade desse grupo econômico, e, em relação à Ilha dos Frades, que é um lugar lindíssimo, ele chega a proibir a pesca, a mariscagem, o camping, a venda de artesanato, a venda de comida na praia. Então, é um patrimonialismo, uma elitização de forma absoluta. E aí o que resultou? Resultou em movimentos sociais, o próprio BDU também atuou com a Adriana, e a gente fez uma articulação, e mais de 20 movimentos assinaram, inclusive das marisqueiras, dos pescadores, que foram literalmente prejudicados nas suas fontes de subsistências tradicionais, e a gente entrou com a ADIM, uma representação por ADIM junto à Procuradoria-Geral. Passaram-se 8 meses, mas a ADIM foi proposta. Chegando ao tribunal, 5 desembargadores se julgaram, pediram declínio de atribuição, se julgando impedidos de avaliar. E aí o processo foi sendo distribuído, e, finalmente, menos de um ano depois, em 2020, a gente tem uma nova passa-boiada. E essa passa-boiada, ela altera a legislação anterior. Então, quando você teve, em 2020, legislações, e todas as 3 alteraram o Plano Diretor de Salvador, a gente chama o Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano, que a gente chama de PDDU, e a Lei Orgânica de Uso e Ordenamento do Solo, alterando seus mapas, alterando o sistema de áreas protegidas, que é o mapa mais importante, que é o mapa do Savan. Eles alteram o PDDU sem participação social, sem estudo técnico. Eles levam a votação, esse vereador leva a votação sem que a oposição possa nem sabe o que está fazendo, votados em plena pandemia, sem os mapas. Ora, direito urbanístico é uma linguagem cartográfica, você tem que ter os mapas. E a coisa é tão sofisticada que você altera coisas no mapa que não estão escritas na lei. E os mapas não acompanham o projeto de lei no momento da votação. Surreal? Real mesmo, concreto, para os iniciados, né? O buraco é profundo, não é simples. E aí você tem, em 2020, uma nova lei, a lei vinha, ela vinha tratar do programa Minha Casa Minha Vida, ele insere mais de 35 artigos que desvirtuam totalmente e que já vão mudar aquela dali, a 9.509, e a Lei Complementar 70, que também recebe coisas que não têm nada a ver com lei complementar, sem técnica legislativa nenhuma. E, na sequência, também, a gente teve essa aí, a 9.603, que ela era uma lei de um artigo só. E ele introduziu 34 artigos novos. Então, essa 9.000, ela vai agora... Ele mudou o zoneamento das ilhas, né? Nas ilhas não pode pescar, mariscar, mas pode fazer prédio de 4 andares. Né? Você pode ter resorts, agora ele sofistica. Não pode ter isopor na praia, mas pode ter carrinho de golfe. Isso é literal, tá? Eu não estou inventando ou dando um exemplo para ilustrar a palestra, não. E aí você tem essa sofisticação de um subzoneamento, do detalhamento do que pode fazer, entrando, inclusive, em legislar sobre loteamento. Então, ele chega a se imiscuir na vida dos moradores tradicionais para dizer assim, olha, nessas áreas adensadas só pode ter 50 habitantes por hectare. Agora, gente, só tenho 3 minutos. Mas na área do que já vai ser feito resort e verticalizado lá com 4 andares, pode
pode ter até 600. E, só para finalizar nos 5 minutos, o caso mais absurdo que eu já vi nos meus 30 anos de Ministério Público é essa emenda 37 à Lei Orgânica do Ministério Público. Essa emenda ela passa a transformar o Transcom em um Bitcoin, em uma moeda com total fluidez. A transferência do direito de construir ela tem sua natureza jurídica transformada. Essa lei trata de direito financeiro, porque atribuiu à Transcom a possibilidade de pagar terrenos públicos, a possibilidade de pagar IPTU, a possibilidade de pagar concessão de uso, a possibilidade, um leque de atribuições, quando essas Transcoms elas são antigas. Esse mesmo grupo imobiliário, autor de toda essa criatividade do mal, ele é dono de 3 milhões e 400 metros quadrados de Transcom, né, numa área que se falou ontem do bairro da Paz, que, quando ele recebeu esses títulos de Transcom, já caberia o usucapião coletivo. Então, não só na sessão do Transcom há 20 anos atrás, mas agora ele refaz o cálculo da Transcom, atualizando esse cálculo para o cadastro imobiliário do IPTU e multiplica pelo potencial construtivo. Gente, isso dá bilhões. Eu ia trazer o valor, acho que são 54, próximo da arrecadação do Estado em relação ao PIB. E o que acontece? Aí a gente reuniu, né, eu estava na Promotoria do Patrimônio Público, infelizmente, passei um ano lá, e fiquei só fazendo isso, né? Fiquei 2021 lá só estudando as legislações e acompanhando esse núcleo. Os colegas se indignaram muitíssimo, todos os 8 promotores assinaram a representação por ADIM. A gente foi à Procuradora-Geral, junto com a secretária da Fazenda do município, né, para relatar como é que pode. E, entre outros absurdos, sabe? Ele determina o número das audiências públicas, essa 37, ela busca cercear toda a participação. Diz que não tem audiência pública na votação do PDD ou na fase que está na Câmara de Vereadores. Gente, é um absurdo completo. Mas eu focando assim nessa questão do Transcom. E aí, semana passada, a gente foi em setembro do ano passado, levou-se esses meses todos, e semana passada, agora fazem 8 dias, o Ministério Público ingressou com a ADIM também em relação a essa emenda 37. E, em relação às outras duas, o Ministério Público, então, considerando que essas leis alteram as outras, há uma conexão, ele pediu vistas para tentar aditar aquelas primeiras ADIMs para dizer que anulasse essas também. Mas elas estão válidas. Então, quando eu falo de... Alguém falou assim, há uma sofisticação? Sim, há uma sofisticação. As coisas estão mais difíceis. É porque isso não é escancarado? Isso é escancarado, mas você está vendo a votação, você está vendo a publicação do diário, ou ele aprova a lei em julho, ele só manda para o Executivo em dezembro, os mapas só chegam depois da publicação. Então, é cansativo, dá trabalho isso. E aí você estuda uma coisa que está escrito na lei, mas não está no mapa, você tem que ter uma atuação transdisciplinar, está com um arquiteto para lhe ajudar ali a entender e decifrar aquelas coisas todas, e ela está válida. Então, quando chega o empreendimento do resort, né, essa ilha, né, extremamente chique, onde está um restaurante super luxuoso, que só aparece na mídia e que só se chega de lancha. Então, quando você chega nesse lugar, e também não vai poder, né, para descarregar a sua feira só pelo lado de tal. Trilhas também só que o proprietário deixar. Tradicionais, né? E aí, o que acontece? Você chega esse empreendimento, não chegou ainda, mas vai chegar. Quando chega esse empreendimento, ele tem autorização do município, todas as licenças, não se faz mais nada sem licença, sem autorização. Ele tem uma lei autorizando, e aí, pronto, o meu tempo acabou. Ele tem uma lei autorizando e fica muito mais complicado, né? Então, eu quero trazer aqui a notícia que, entre as potencialidades da atuação do Ministério Público, está esse enfrentamento, mas é preciso somar esforços com todo mundo. O problema é muito quando um grande jurista fala para a gente que a gente não fez por merecer o Estatuto da Cidade. Eu quero dizer que o neoliberalismo radical não deixa, a financiarização, as elites imobiliárias que comandam a cidade e tornam a cidade sua imagem e referência também não dificultam um pouco, mas a gente está aqui para resistir. E nessa resistência não dá para abrir mão de exércitos. Então, vamos sensibilizar o Ministério Público, vamos envolver, oferecer notícia de fato, acompanhar o procedimento, exigir e discutir a forma de investigação, sugerir, apresentar memoriais, representar quando o colega não estiver seguindo, porque, do outro lado, tem muita representação. Eu recebo 3, tenho 2 ações penais, 2 indenizações, então, eles se articulam. Agora,
Os que estão omissos e que não trabalham, que não descontentam o setor imobiliário, estão mais tranquilos. Então, vamos lá, vamos incorporar aí, sensibilizar, e vamos que vamos. Estamos juntos. Obrigado, Hortência, pela baita contribuição e pela parceria também, né? É importante ter o Ministério Público nesse caminho. Sem mais delongas, então, eu passo a palavra para a Betânia, tempo de 20 minutos também. Muito obrigada. Muito obrigada, Gilson. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o IBDU por esse evento. Eu sou uma mulher branca, de cabelos médios, castanhos, estou com um vestido vermelho e vou falar hoje sobre... E vou ir para lá, gente, porque senão eu vou ficar olhando para trás e não vou me sentir bem. Se vocês me permitem, eu vou vir para cá. Vou falar sobre os impactos das alterações da legislação urbanística nas cidades brasileiras a partir do caso de Porto Alegre. Tá? Eu coordeno um grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa sobre direito urbanístico e direito à cidade. E obrigada, que amável, obrigada. E nós somos um grupo de pesquisa que integra o Observatório das Metrópoles. Há 5 anos, nós estamos trabalhando com uma hipótese de pesquisa que considera que, desde o impeachment da Dilma, nós tivemos uma grave alteração da nossa legislação que tem a ver com uma motivação desse impeachment que realmente pretendia remover, né, uma série de pactos que foram firmados na Constituição de 88 e que tem um caráter redistributivo e que a gente, com isso, o país abriria caminho, né, uma facilitação para uma série de projetos pró-mercado, né? Isso, na verdade, aconteceu nacionalmente e a gente trabalhou com essa hipótese geral. Desenvolvemos 2 pesquisas específicas no meu grupo de pesquisa. A primeira tem muito a ver com a fala que o Alexandro fez aqui hoje sobre a 13465, de que essa lei 13465 ela descaracterizou a nossa política urbana, né? A gente está nesse momento no país onde nós abandonamos as políticas de regularização fundiária como garantidoras do direito à cidade para migrar para um modelo que aposta apenas na titulação, que é bastante útil na atual fase do capitalismo financiarizado, né? Isso, na verdade, é a inserção do Brasil em um movimento internacional, e, para isso, era necessário remover o entulho democrático, né? A gente também teve um movimento de desdemocratização no país, muito especialmente após a eleição do Bolsonaro. Falamos sobre isso até no último congresso do IBDU, né? Nós extinguimos o Ministério das Cidades, o ciclo das conferências das cidades e também os próprios conselhos das cidades, né? Isso a gente já tinha comentado nos congressos passados. O que acontece, gente? Essa inflexão ultraliberal que a gente tinha estudado nacionalmente, ela se espraia para as cidades, né? Ela vai chegar como uma refração política nos municípios. E a mesma coisa começa a acontecer nos municípios com a legislação urbanística que foi construída nos últimos 30 anos. A gente começa a observar isso acontecendo muito especialmente em relação aos planos diretores, como um alvo importante, planos diretores que foram construídos democraticamente, né? Então, a gente vai ter, especialmente, gente, durante a pandemia, com aquela famosa fala do ministro Salles, do Meio Ambiente, né, de que vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada, em que pese ele está falando sobre legislação ambiental. É muito impressionante como nós vimos boiadas urbanísticas passando nos municípios brasileiros de norte a sul. Como eu moro em Porto Alegre, eu vou falar sobre o caso de Porto Alegre, mas, assim, gente, vocês viram na fala do Alexandro, da Hortência, que isso é meio geral. Então, eu, na verdade, estou aqui, vou apresentar para vocês um catálogo de boiadas urbanísticas a partir de Porto Alegre, mas vocês vão se identificar, né? A gente tem, na verdade, uma
um ataque sistemático, né, que começa a acontecer em todos os municípios, desconstruindo pactos que foram construídos democraticamente e que garantiam, né, uma legislação com um caráter redistributivo da renda gerada pelas cidades. A gestão democrática da cidade é impressionante, a desdemocratização que está acontecendo no país. Ao direito à cidade, né, e isso é muito complicado, porque, muitas vezes, Hortência, é uma coisa articulada entre os atores do mercado imobiliário e a municipalidade, que, muitas vezes, passa a parecer um despachante da construção civil. Não sei se isso acontece nas suas cidades, mas, na minha, é bastante notável, ao patrimônio público e aos serviços e equipamentos públicos. Então, eu vou trazer para vocês alguns exemplos e impactos dessas alterações da legislação urbanística. Hortência, no início da pandemia, por sugestão da sociedade civil, por uma representação da sociedade civil, o Ministério Público da Ordem Urbanística mandou o município de Porto Alegre, recomendou que o município de Porto Alegre suspendesse a revisão do plano diretor, que era para acontecer em 2019. Muito bem, suspenderam a revisão do plano diretor e começaram a passar projetos fatiados. Fatiaram a revisão do plano diretor como um todo e começaram a mandar pedaços da cidade, alterações que, casualmente, eram super interessantes para o próprio mercado imobiliário, né? Você sabe que o Estatuto diz que o plano diretor deve englobar o território do município como um todo, deve ser revisado a cada 10 anos. Logo, a revisão deve englobar o território do município como um todo. Mandaram um projeto de revitalização do centro histórico, que é muito impressionante, gente. Acaba com toda uma série de ambiências bastante importantes, altera toda a tipologia do centro histórico, aumenta coeficientes. É muito impressionante o que aconteceu de forma fragmentada. Está me dando uma sede falando aqui, acho que é muito rápido, né? Mas é para conseguir falar nos 20 minutos. Muito obrigada, super gentil. No 4º distrito, gente, que é uma região antiga da cidade, Martim, você precisa ver que impressionante é esse caso. Uma série de mudanças muito interessantes para o mercado imobiliário. Obrigada. Aumentando a altura das edificações, incrementando os coeficientes de aproveitamento, aumentando as densidades, mudando usos, né, promovendo muita gentrificação, uma área que está muito deteriorada, e, ao invés, Martim, de ser uma operação urbana, tem incentivos. Incentivos para a construção civil, isenção de IPTU, isenção de não sei o quê. É muito impressionante, gente. O poder público Papai Noel, assim, muito claro, né? Uma coisa absurda o que aconteceu nesse caso aqui. É o Master Plan. O outro caso, gente, que também tem acontecido muito no país, eu acho que ontem se falou sobre isso, hoje também, são ataques a áreas de interesse ambiental. Porto Alegre tem uma área no sul do município, que é uma área que tem uma retomada guarani, é uma área de interesse ambiental, é uma área que tem sítios arqueológicos, né? E que está sendo alterado o regime urbanístico, o zoneamento de ambiental para um loteamento, um condomínio fechado, uma coisa assim, enviada apenas aquele projeto. E vocês precisam ver as audiências públicas, gente. Né? Uma coisa assim, muito violenta, muito autoritária, muito agressiva com a população, como veremos. Eu trouxe aqui um tema de Salvador, porque em Porto Alegre isso não aconteceu, mas está no catálogo de agressões e de boiadas que estão acontecendo no Brasil, que é o desrespeito às leis. Gente, o caso do Tororó é um caso nacional. É um absurdo o que aconteceu no Tororó, né, que foi falado aqui ontem e que todos vocês têm super presente. Gente, isso daqui é uma coisa ilegal, é princípio da legalidade, entende? É uma zona especial de interesse social pela legislação urbanística. E aí você faz um estacionamento de um shopping, não é isso? Gente, é uma coisa muito agressiva e muito expressiva desse
momento que nós estamos vivendo, né? De muito desrespeito e, sobretudo, gente, pelo fato de que é uma construção democrática essa história toda sobre a qual nós estamos falando aqui, né? Um outro tema diz respeito aos nossos instrumentos de recuperação da valorização imobiliária que decorre dos investimentos públicos. O Estatuto da Cidade, quando ele fala da outorga onerosa do direito de construir, ele faz um direcionamento desses recursos, que esses recursos deverão ser utilizados para finalidades urbanísticas, ambientais, e muito ligadas, por exemplo, gente, de forma a redistribuir a renda gerada pelo processo de urbanização para áreas de menor renda, né? Porto Alegre alterou a sua legislação urbanística para dizer que, com o dinheiro do solo criado, eu posso pagar desapropriações, despesas administrativas, despesas judiciais. Então, é algo assim bastante emblemático também, né, de que a pandemia foi de um oportunismo, gente, assim, de um setor ressentido com as alterações democráticas que o Brasil vinha fazendo, né, com esses projetos de redistribuição da renda, e que vem à tona com tudo para promover retrocessos que são muito importantes. Porque aqui nós não estamos falando só de forma ou de tipologia, nós estamos falando de financiamento, que tu está tirando recurso, entende? De, enfim, políticas que o governo federal, por exemplo, já não tem mais recurso algum, né? Também agressão à paisagem e desfiguração de ambiências urbanas, né? O caso do Cais Mauá, Fernanda, é muito parecido com a história do Cais Estelita. Tá? O Cais Mauá, gente, é aquela lidezinha ali, ó, essa boniteza de patrimônio histórico que nos orgulha muito, mas que há um projeto, gente, que deixa daquele jeito ali, que tal? E não é uma coisa parecida com 1000 coisas que vocês já viram em outros lugares do mundo, gente. Não é uma imitação de outros projetos, sei lá, Puerto Madeiro, Melinda, não sei, e tantas outras coisas, né, que a gente conhece por aí. Então, assim, gente, é um momento muito grave, né, porque esse projeto aqui, gente, ele foi minimamente debatido, né, e a sociedade civil, assim, ó, há 2 anos tentando ter uma interlocução com o governo estadual, com o governo municipal a respeito desse tema, e esse troço que vocês estão vendo aqui não é uma operação urbana. Uau! Gente, tem alguma coisa que impacte mais ou altere mais uma ambiência do que isso aqui? Não vão dar um pila para Porto Alegre por esse projeto. É assim, é o fim, entende, da ordem urbanística. O outro tema são as privatizações, né? Que, do mesmo jeito, né, acontece nacionalmente, repercute nos municípios, chega lá, e no Rio Grande do Sul, gente, a Companhia Estadual de Energia Elétrica foi privatizada por R$100 mil. R$100 mil. Comprou a dívida, né? Ele ficou com a dívida. Mas R$100 mil, gente. Uma companhia de energia elétrica. Né? E agora está em processo a Companhia Rio-Grandense de Saneamento. Né? Então, as alienações são por preços vis, a sociedade não é escutada, e na verdade, gente, assim, para a nossa geração, é um luto democrático absurdo que está acontecendo. Né? E um luto das nossas construções. Um outro tema, gente, que é algo que nós temos que falar mais sobre isso, é a privatização dos comuns. Dos bens comuns nas nossas cidades e também, gente, da natureza, os bens da natureza. Né? Esse é um papo para a gente falar sobre a floresta, sobre os rios brasileiros. É uma outra conversa, mas ela repercute nos municípios. O Parque da Redenção, em Porto Alegre, tem um shopping center agora no meio. Tem uma praça de alimentação, é um parque bem de uso comum do povo pelo Código Civil, né? E que está com uma praça de alimentação que tu só entra, né, se tu for consumir algo ali dentro. Um lugar onde antes tinha um orquidário, e um local onde as pessoas faziam piquenique. Hello! Gente, é um absurdo, não foi discutido com ninguém. Implantaram. Né? E aquela é a prainha de Copacabana, uma praia, claro, fluvial, né? É uma praia no Guaíba,
mas que era usada pela população de um bairro da Zona Sul. Ela é lindeira ao projeto aquele que eu mostrei para vocês, da Ponta do Arado. Né? Então, está no pacote da Ponta do Arado a privatização dessa praia, o fechamento dessa prainha de Copacabana. E, finalmente, gente, nessas boiadas urbanísticas, o ataque à gestão democrática. Supressão de audiências públicas presenciais durante a pandemia, está bem, migra para o virtual. Já excluiu quantos por cento da população, gente? Numa audiência pública virtual, quem é que tem uma rede Wi-Fi? Quem é que tem um computador para participar de uma audiência? E uma naturalização disso, assim, gente, como se todo mundo no Brasil, o país com, sabe, 33 milhões de pessoas passando fome, e tu faz uma audiência virtual e, ai, tá ótimo, olha, cumprimos o requisito, check. É um absurdo. É uma precarização completa da possibilidade dessa população participar dessas audiências públicas. Em Porto Alegre, golpe no Conselho. O Conselho tem maioria do governo agora, prorroga-se o mandato. Né? Primeiro era a pandemia. Agora, não, vê bem, gente, vamos fazer uma eleição, né? Vamos fazer uma eleição, vamos renovar, todo mundo se mobilizando. Quando viram que a sociedade civil estava mobilizada para eleger novos conselheiros, mais uma prorrogação, vai até o fim do ano, os mesmos. Vê bem, gente, como se os vereadores dissessem, vou ficar mais um ano que está ótimo. É muito complicado. Bom, gente, assim, ó, olhando para esses retrocessos, eu acho que o mais importante da gente perceber é que essas boiadas urbanísticas, elas têm algo em comum. O que está sendo atacado no Brasil são as bases da nossa política urbana, as diretrizes da política urbana. Os princípios que nós assumimos e construímos coletivamente, né, como, bem, gente, como muita gente aqui se reconhece, nós estamos nessa faz tempo. Nós estamos nessa discussão faz muito tempo. Nós participamos da construção dessa ordem urbanística, e é isto que está sendo atacado. Né? Na verdade, é o direito à cidade sustentável, a gestão democrática da política urbana, a própria ideia de planejamento urbano, porque, como diz o Marcelo Cafrune, é um urbanismo à la carte. Eu vou lá e encomendo o regime urbanístico que eu quero e ganho de presente. Compro. Né? E o dever de recuperar a valorização imobiliária, que passou a ser não é uma coisa discricionária do poder público, é uma diretriz da política urbana. Não é um favor, é algo que deve ser feito. É renúncia de receita. É isso que está acontecendo no país. Né? Então, é muito complicado. E a própria regularização fundiária que o Alexandro mostrou bem aqui para a gente. Estou terminando, querido. Então, gente, assim, ó, pode passar. Onde é que está o passador? Está aqui. Eu que estou passando. Então, assim, gente, além disso que nós estamos falando, que são os ataques, a gente, tal como nacionalmente, tem movimentos de resistência, e eu acho que muita gente veio a esse congresso porque identifica no IBDU um ator que conseguiu se posicionar. Nos municípios também a gente tem resistências. Né? A gente tem atores que estão resistindo. Né? Articulações da sociedade civil em Natal, não é isso, Érica? Em Natal, em Porto Alegre, né? Em Florianópolis, não é isso, Marcelo Leão? A gente tem articulações em todo o Brasil tentando defender essa ordem urbanística desse desmonte. Né? Participam desses movimentos tanto entidades de base territorial, comunitárias, eu estou falando muito rápido, os movimentos populares, sindicatos e muitos movimentos identitários também, que têm se engajado e que são uma novidade nesse processo. Né? Movimento negro, movimento de mulheres, movimento LGBT, participando dessas discussões. E aqui, Hortência, a esses atores tem, muitas vezes, se agregado algumas instituições. Né? Por exemplo, a Defensoria, gente, um salve à Defensoria, os defensores e defensoras do Brasil. Arrasam! Tem feito um papel importantíssimo na defesa, muito especialmente, das populações que estão sendo atacadas e despejadas no Brasil. O Ministério Público, Hortência, em alguns locais, a gente tem promotoras como a senhora, estudando o tema, fazendo autocrítica, tentando, né, assim, incidir
E isso é muito importante quando acontece. E tem que ser cobrado. O Ministério Público tem que ser cobrado. Tem um papel institucional e não pode ficar fazendo que não está vendo. Finalmente, gente, nós temos feito muita coisa, representações, cartas, né, manifestos, redes sociais sendo usadas, muita agitação, cartilhas, vídeos, mas assim, gente, aquele cansaço do qual nos falava Dulce ontem é muito impressionante. Os militantes estão cansados porque a boiada amassa. É como um trator de esteira, uma boiada. As pessoas ficam muito cansadas. Então, as boiadas seguem passando. Esse é que é o problema, né? Por isso que é tão importante, gente, um momento como esse daqui, né? Para a gente somar, para a gente ver que tem mais gente nessa luta. E o que a gente está buscando é justamente, no próximo período, especialmente, com uma esperança de que a gente consiga redemocratizar esses conselhos, retomar o processo das conferências, fazer com que o Ministério Público entre com as ações civis públicas de que o plano diretor não pode ser mudado à la carte, né, de que nós precisamos ter a revisão como um todo, anular essas boiadas, gente. Nós temos que conseguir anular essas boiadas. Em algum momento, nós vamos ter que reverter isso, né? Essas legislações de outorga onerosa do direito de construir, operação urbana consorciada, gente que está renunciando à receita, é ilegal. Então, nós temos que judicializar essas coisas, né? Esses cercamentos e privatizações também podem ser revertidos, eu acho que até via ação civil pública, muitas vezes. Estou terminando. E, em tempos de mudanças climáticas, a próxima mesa vai ser sobre isso, nós temos que priorizar as periferias, né? Então, terminando, esses ataques à política urbana, eles estão conectados entre si, não é por um acaso que isso está acontecendo em todo o Brasil, né? E, por isso, nós temos que construir conexões entre nós, entre as lutas dos atores, né, da sociedade civil que estão atuando nesse cenário, e isso não vai acontecer, gente, sem uma organização nossa, né? E, nisso, eu sou obrigada a concordar com o que a primeira mesa nos colocava aqui. Nós temos que conversar mais. Nós temos que nos articular para fazer esse movimento, né? Então, eu acho que o Congresso do IBDU está cumprindo com esse papel, e eu espero que a gente consiga fazer essa resistência, e nós sabemos quem nós somos, sabemos qual foi a política urbana que nós construímos, e sabemos que a desconstrução está dentro desse processo que o Brasil está vivendo, que é um processo absurdo, que eu espero que a gente consiga virar a página muito em breve. Muito obrigada. Obrigado, Betânia. Excelente te ouvir sempre. Antes da gente começar o debate, eu queria registrar a presença da Defensora Pública Geral em exercício do Estado da Bahia, Firmiane Venâncio, que é nossa parceira na construção desse evento. Fica aqui nosso agradecimento. Começando, então, os debates, a gente pode fazer bloco de perguntas. Já chegou uma pergunta no virtual que eu passo, e é direcionada, acredito, à Hortência, que é da Paula Benetti, que pergunta o que você pensa da possibilidade de ouvidoria externa também ao MP, assim como nós da Defensoria temos. E aí a gente abre um bloco, né, de inscrições. Quem quiser falar, pode levantar a mãozinha. Nelson. Alguém leva o microfone para o Nelson, por favor? Bom dia, eu sou Nelson Saulo Júnior. Eu gostei bastante aí de todas as apresentações e intervenções. Eu tenho comentado um pouco com alguns colegas aí nas últimas semanas sobre justamente todo esse movimento que tem ocorrido por parte de setores mais conservadores quanto ao discurso e à leitura dentro do próprio campo do direito. E, na minha concepção, o que tem ocorrido, principalmente nesses últimos 3, 5 anos, é uma apropriação
de como era a nossa estratégia dentro desse campo progressista, que começa lá na Constituinte com os direitos humanos, né, fortalecer o direito material, e aí entra na nossa área, principalmente muito forte, o direito à cidade, né, que todo mundo sabe, de uma apropriação por parte dos setores conservadores do direito material. Né? Sempre, alguém citou aí, né, a questão das formalidades, e sempre foi assim, né? O setor conservador defendendo tudo em cima das formalidades e a gente defendendo tudo em cima do direito material. E hoje parece que, de certa maneira, esse setor está querendo fazer todas essas mudanças em cima da defesa do direito material, como é a questão do direito à liberdade. Então, a liberdade para não ter mais licença, a liberdade para construir onde quiser, né? A liberdade para ocupar os espaços públicos e privatizar, né? Então, tudo em cima do direito da liberdade. Então, eu acho que nós temos que pensar uma forma de continuar consolidando na nossa área a questão do direito material, que é o direito à cidade, porque é bonito a gente ficar falando discurso de direito à cidade, mas pensando na aplicabilidade, né, nesses casos, a gente realmente está defendendo que está tendo violação do direito à cidade em todas essas situações, né, ou estamos usando outros argumentos? Essa é uma questão. E a outra, me parece que a gente tem que voltar, sim, né, de certa maneira, a defender as questões das formalidades. Né? De certa maneira, essa agenda que a gente sempre fica meio, né, ocioso, com medo, né, por causa da reintegração de posse, que vinha liminar, expulsava todo mundo, e aí a gente sempre fugiu, né, das formalidades. Eu acho que a gente tem que começar a pensar uma estratégia de como fazer uma releitura, né, do princípio da legalidade, do direito adquirido, enfim, de vários outros elementos, e quem sabe, numa perspectiva desses princípios e conteúdos do campo, né, da mais formais legalidades coletivos. Né? Porque eles sempre defenderam na perspectiva individual, né, que é a visão do liberalismo. Então, não sei, eu queria só trazer um pouco essa reflexão, né, para essa discussão nossa. Ali no fundo, o Martins e Celso. Eu e minha colega, a gente vai fazer um breve apontamento, porque eu achei muito interessante quando a doutora Betânia, ela mostrou no slide a foto do cais em Porto Alegre. É porque lá a gente chama de cais. Lá é o cais de Santa Estelita, não é isso? Lá a gente tem um cais de Santa Estelita, na cidade do Recife, Marco Zero. Eu achei muito incrível, porque tipo, é muito, muito parecido. E lá, o cais de Santa Estelita teve um movimento do Ocupa Estelita, e a gente não conseguiu, e a boiada passou. Hoje está construindo vários empreendimentos, onde era o cais de Santa Estelita, para vocês terem noção. Porque a cidade do Recife é uma cidade histórica. E agora ficou com esse planejamento, do jeito que a senhora mostrou embaixo. E também, lá na cidade do Recife, é porque meu amigo não está aqui, mas na cidade do Recife, principalmente no Recife Antigo, é pouquíssimas pessoas que moram. Vocês não têm noção. Quando chega 6, 7 horas da noite, não tem mais ninguém dentro do Recife Antigo, porque não mora ninguém no Recife Antigo. É pouquíssimas pessoas, sabe? É uma coisa absurda, é uma cidade fantasma mesmo. E não é Recife Antigo, mas é no bairro de São José, que fica do lado do Recife Antigo. Tem várias ocupações e vários prédios que são abandonados, prédios privados e também prédios públicos que são abandonados. Tem várias ocupações que as pessoas fizeram, porque o Recife ele vira um breu de noite. Então, a gente achou muito interessante, porque com a ocupação é quando a gente bota vida na cidade, porque ninguém anda no centro da cidade. E minha colega vai fazer um apontamento aqui também. Seu nome? Lorena. E o meu nome é Jéssica. Aí, a questão que fica, assim, a respeito do que Lorena falou, eu queria perguntar a Betânia, assim, de que forma a gente pode ser? Você deu, no final, algumas respostas, assim, de resistência que a gente pode ter, mas eu queria saber se tu já observou essa autocrítica, assim, de como que daqui para frente a gente pode ser mais incisivo, sabe, nessa atuação dos movimentos e até a gente da universidade mesmo.
Obrigado. Martim. Bom dia. O Martim. Posso? Tem alguém na minha frente? O Martim estava inscrito. Bom, tudo bem. Martim está perto. Tinha o Martim e o Celso. Aí pode ser depois você e a gente fecha esse bloco. Mais um, e aí a gente encerra lá. Um comentário muito simples. A pergunta é, em nome de quê vêm todas essas boiadas? Porque a gente imagina que, bem, em algum momento houve crise, etc., e se fizeram... Isso aí, eu sou da geração ainda dos anos 60, antes até dos anos 70. Havia, pelo menos, em nome do arrojo salarial, gerou milagre econômico, supostamente, coisas desse gênero. A economia cresceu, se investiu muito. Agora, o Brasil, se a gente observa o que o Brasil na posição entre os países da América Latina e, em geral, o Brasil está no fim é a pior renda, é a pior taxa de crescimento, é a maior inflação, é a maior dívida, é o maior desemprego, apesar de tudo isso. Então, em nome de que a gente está fazendo isso? Essa aqui é a pergunta. Eu acho que tem que denunciar, colocar essas coisas. Se isso fosse feito em nome de alguma recuperação de alguma coisa, mas a gente está vendo o lado negativo. Isso não se faz em nome de nada. Isso é como a Hortência está falando, acaba sendo um particularismo, uma ação entre amigos. Eu estou fazendo aqui a minha, como se diz, bem, é só para deixar esse comentário, porque eu acho que a gente tem que começar a denunciar que o rei está nu nesse sentido. Entende? Essa que é a questão no final do dia. Né? Obrigado, Martim. Celso. Oi, pessoal, bom dia. Bom, meu nome é Celso Carvalho. Eu pude participar, trabalhei no Ministério das Cidades e pude participar da formulação da primeira lei de regularização fundiária, 11.977. Então, eu queria colocar um pouco nessa questão, acho que principalmente para o Alex, mas para todos, que é uma dúvida em relação a 13.465. A 13.465, ao abandonar a exigência e a questão da regularização urbanística, né, e se concentrar na regularização fundiária, cartorária, digamos assim, eu queria saber se vocês acham que, ao menos, ela conseguiu estender a proteção do direito de propriedade às comunidades, aos territórios populares regularizados. A gente avançou nisso, pelo menos, porque a gente imagina que, quando se consegue registrar no cartório, né, você consegue jogar todo o sistema de proteção da propriedade em cima daquele imóvel. Né? Então, você passa a contar com a proteção da propriedade, né, que é um dos, talvez, o direito mais protegido no Brasil e no mundo. Né? Então, vocês acham que conseguiu, pelo menos, isso? Né? Era essa. Obrigado, Celso. Ali atrás. E tem um virtual também. Não, é óbvio, claro. Eu queria fazer uma pergunta para a Hortência, porque Seu nome, por favor. Eu me chamo João, eu sou defensor público aqui no Estado da Bahia, e essa questão institucional interna me preocupa muito, inclusive, dentro da Defensoria. Então, a minha pergunta é mais no sentido de se há alguma movimentação dentro do Ministério Público para gerar algum engajamento maior dos promotores e até uma estruturação maior da própria instituição nessa temática urbanística, nessa temática de digamos assim, uma revolução urbana, algum tipo de promoção de tudo isso que foi falado na mesa, né? Porque me parece que a independência funcional e todos esses entraves conceituais assim que a gente está cansado de saber servem de subterfúgio para ninguém fazer muita coisa. E eu queria saber de você, com toda a sua experiência no Ministério Público, até para trocar com a própria Defensoria, que, de repente, a gente conseguia chegar em algum direcionamento que poderia servir para todas as instituições. Obrigado, João.
e aí a gente encerra esse bloco. Bom dia. Meu nome é Luciana Moreira, eu trabalho no planejamento urbano da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Belo Horizonte, assim como outras cidades do Brasil, tem uma tradição, né, de promover regularização jurídica legal depois das intervenções garantindo o direito à cidade antes da titulação individual de propriedade. Nós fizemos um trabalho muito grande em Belo Horizonte para a gente fazer um decreto para regular essa Lei 13.465, de modo a preservar esse conceito, né, que a cidade trabalha e ser responsável. Porque, para nós, eu trabalho no poder público, fica muito complicado a gente pensar em imaginar a quantidade aí de cronogramas de obras que a gente poderia se comprometer sem que a gente fosse responsável em relação ao nosso orçamento do município. Então, eu queria divulgar esse decreto, né, que é o decreto 17777, de 2021, para que vocês conheçam como que a gente conseguiu pegar uma lei federal e utilizá-la para o arcabouço jurídico de Belo Horizonte. E a gente fez uma amarração também no nosso plano diretor, no artigo 262, que vocês podem buscar lá também, que fez uma amarração que fala o seguinte: a regularização fundiária ela não está descasada das ações urbanísticas necessárias à garantia do direito à cidade. Foi um trabalho feito numa equipe de 4, 5 pessoas. A gente levou quase 1 ano e meio discutindo essa lei. Belo Horizonte conseguiu agora colocar o serviço da REURB no portal de serviço de forma acessível. Então, eu estou divulgando porque eu considero, assim como Belo Horizonte foi pioneira aí na lei do Profavela, que todo mundo conhece, a gente conseguiu dar um jeito da gente pensar a REURB de uma forma adequada para a nossa história do nosso município. E queria dizer também que hoje a política habitacional de Belo Horizonte ela vem sequencial, então é uma política programática no tempo, né? Você tem um contexto aí de problemas de recursos, né, orçamentários, a gente não consegue fazer tudo. A gente tem vivido também uma situação junto ao judiciário, eu acho que é importante colocar aqui, que é uma espécie de intervenção nas nossas políticas, de modo a gente tentar um assentamento ou outro passar na frente do outro com os TACs, né, os termos de ajustamento de conduta. A gente não sabe muito bem, eu queria até saber isso, como lidar com o Ministério Público nesse sentido, porque temos uma priorização importante a se fazer. Então, para nós, a regularização fundiária ela é um processo que culmina com a parte jurídica legal. Então, isso é um entendimento importante. Nós queremos manter isso na nossa cidade e a gente precisa que o judiciário também compreenda isso. Então, eu queria só deixar essa questão, né, como o judiciário também se relacionar, entendendo que são vários passos para a gente chegar até lá, porque, senão, a gente vai estar realmente promovendo a titulação antes das intervenções. E Belo Horizonte já tinha feito isso na década de 80. Né? Na década de 80, a gente titulava lotes sem a mínima condição urbanística, e os próprios movimentos populares de Belo Horizonte negaram essa prática lá atrás, né, no nosso processo. Hoje, os movimentos pedem também infraestrutura. Né? Então, eu queria deixar essa contribuição e também falar desse decreto para que vocês conheçam. Obrigado, Luciana. A gente encerra esse bloco, e o único bloco, na verdade, porque a gente está com um tempo bem curto, e aí eu passo aos palestrantes para as considerações e os comentários. Bom, Nelsinho, achei super interessante a tua fala. Eu acho que você tem toda a razão, não tinha pensado nessa hipótese, tenho muito acordo de que os setores conservadores se apropriaram de uma estratégia do nosso campo e nós estamos muito impactados. A gente não está sabendo muito bem o que fazer, porque, na verdade, eles estão agindo como a gente agia. Né? E tenho acordo, Nelson, na verdade, com o que você falou. Eu acho que sim, eu acho que o formal tem um lugar
E se existe o princípio da legalidade, nós temos que cobrar isso. Tem coisas que o judiciário pode reverter, que não tem nada a ver com questão discricionária, né, que o judiciário pode reverter. Então, eu acho que, por exemplo, estreitar esse diálogo com o Ministério Público pode ser um caminho interessante. Lorena e Leia, né, que legal esse debate ser tão parecido em todas as cidades, né? Porque é isso que eu disse. Se os ataques têm uma conexão, nós temos que conectar as nossas lutas e pensar estratégias comuns. O IBDU tem procurado trabalhar com notas técnicas, e estamos aceitando pessoas que somem nisso, inclusive para produção de notas técnicas locais, né? E eu acho que a gente tem que promover essa aproximação entre os atores, porque a gente é mais forte quando a gente junta mais gente, né? Então, essas articulações locais, eu acho que elas são muito importantes. E buscar esse diálogo com a Defensoria Pública e com o Ministério Público é muito importante. Chamar os atores para o diálogo, para a responsabilidade e para essa participação junto conosco, né? Martim, em nome de quê, né, Martim? Eu acho que o Brasil estava muito atrasado em termos legais por causa do ciclo de governos Lula e Dilma, que nós tínhamos uma legislação muito democratizada e Estatuto da Cidade, e isso assim, ó, nos municípios repercutindo, e o Brasil estava muito atrasado para conseguir fazer esse, por exemplo, em relação a 13465, um movimento de financiarização da terra. Foi feito. Entende? Muito rapidamente foi feito. Então, eu acho que, na verdade, eles estão, vamos dizer assim, setores do capital imobiliário muito organizados estão tentando tirar o atraso. E a pandemia foi uma oportunidade maravilhosa. E os últimos 2 anos foram de muitas derrotas. Nós vamos ter que ver o que nós vamos fazer. Tem uma eleição esse ano, né, gente? Parlamentos, alguém falou isso aqui ontem. É verdade. Nós vamos ter que contar com os parlamentos. Né? Então, é importante pensar nessas estratégias também. Né? Eu acho que o Celso e a Hortência têm outras perguntas para responder, mas eu queria só uma última fala em relação ao Celso. Celso, eu acho que titular com direito de propriedade apenas facilita o trabalho daqueles que querem promover um processo de despossessão no Brasil, de transferência de ativos dos mais pobres para os mais ricos. Então, assim, ó, o que nós temos que fazer, gente, obrigada, o que nós temos que fazer é gravar com zona especial de interesse social e nos agarrar nisso e não deixar tascar isso de jeito nenhum. Regularização fundiária sem ZEIS, esse é o primeiro enunciado que o IBDU vai ter. Regularização fundiária tem que ter zona especial de interesse social, que funciona como uma ação afirmativa, como uma proteção importante, quase como um preservativo urbanístico. Muito obrigada. Bem, vamos lá, são 3 minutos. Eu agradeço muitíssimo as perguntas. Com relação à ponderação da auditoria externa, eu acho sensacional, acho que deve ser implementado e acho que é um caminho que deu certo na Defensoria. Com relação à pergunta também de João, o que é que o MP está fazendo para implementar tudo isso? Está fazendo pouco, nessa perspectiva de uma cidade mais justa, de enfrentar de uma justiça socio-urbana ambiental e tal, a gente não chegou lá. Então, a gente tem um mar de procedimentos investigatórios. Na minha pesquisa, eu analisei 7.000. E um mar e algumas ilhas que são procedimentos realmente importantes, com capacidade de alterar a realidade. Mas tem, sim, a gente tem uma diversidade muito grande de cada promotor. Cada promotor é como se fosse um autista, um universo paralelo. Então, ele tem toda aquela prioridade do que ele quer dar dentro da sua posição ideológica. Então, não dá para dizer assim uma regularidade. Mas eu penso que há, sim, a necessidade de que a sociedade paute a atuação do Ministério Público através da provocação das notícias de fato, porque ele vai ter que justificar, se arquivar, recorra para o Conselho. Então, a gente tem que estar mais próximo. Então, o MP tem que ser pautado pela sociedade civil através do encaminhamento das notícias de fato. E, por exemplo, e isso é importante,
Aqui em Salvador, nós temos 5 promotores, foram retirados 2 numa reforma recente. Então, a gente tem 2 promotoras. Eu gosto da área, a doutora Cristina gosta, os outros menos, trabalham menos, mas eu acho que era necessário que todos fossem provocados, e todos. Se você ingressar, Salvador tem 217 ZEIs, acertei, ou 36? Não, só tem 13 em regulamentação. Se houvesse 200 representações, uma para cada ZEI, distribuídas pelos 5 promotores, a gente já teria eles trabalhando em regulamentação de ZEIs. Outro aspecto que eu acho muito importante é parabenizar muitíssimo o trabalho da Defensoria em relação ao trabalho das remoções. Acho que a gente tem que trabalhar conjuntamente. Da minha promotoria, eu tenho uma ação judicial em relação à remoção do quilômetro 17, são 600 famílias. Eu tenho uma ação judicial em relação à remoção das famílias do subúrbio ferroviário, do monotrilho, do VLT, são 480 famílias. E, então, eu acho que a gente tem que trabalhar junto. Em relação ao Tororó, parabenizo o trabalho. Recentemente, a gente fez uma audiência pública, durou mais de 5 horas, e de lá resultou um procedimento investigatório criminal para saber, porque os escombros estão lá desde julho, desde dezembro, como forma de pressão, e convido vocês da Defensoria para a gente fazer uma ação civil pública, juntos, os 2 protocolando, seria bastante inovador pelos danos morais da comunidade Tororó. Bom, nos meus 3 minutos... Estão me ouvindo daí? Sim. Nos meus 3 minutos, eu queria fazer também uma passagem geral. Em políticas públicas, a gente ensina aos meninos que existem 3 níveis de atuação dessa política pública: estratégica, tática e operacional. No momento anterior que a gente estava comentando, era uma estratégia de base progressista, era uma tática de base social-democrata e havia uma operação participativa. É aquele momento em que, lá no Ministério da Cidade, se começou a desenhar esses 3 níveis. Uma estratégia progressista, uma tática social-democrata e uma operação participativa. Muito bem, o que aconteceu de lá para cá? Essa mudança de convergência, que é muito interessante, mudou para uma estratégia conservadora, uma tática liberal e um tipo de operacionalização autoritária. Veja, todas as políticas que vocês começarem a conversar vão se encaixar como um tipo ideal nessas definições. Houve uma mudança estratégica, uma mudança tática, uma mudança operacional. Estamos todos assustados, mas como? Como foi isso possível? Só entendendo a convergência política, só entendendo a convergência econômica e também o cansaço das massas é que a gente vai entender como é que esses 3 níveis se articularam. Portanto, nós temos que começar a pensar em que níveis nós vamos operar. Se a gente vai mudar o operacional, para o quê, se eu não mudei a estratégia nem a tática? Então, o nosso problema hoje é mais estrutural do que eminentemente conjuntural. Então, nós temos que começar a discutir a estratégia, a tática e a operação, articulando esses 3 elementos. Por isso, direito, arquitetura, sociologia, economia, tem que começar a reler as coisas. Porque, basicamente, o que a gente fez lá atrás? Já respondendo à propriedade. Mantivemos a propriedade lá e colocamos camadas sociais, camadas participativa, camadas de entendimento disso, e a propriedade lá onde ela estava. O que é que fizeram nessas mudanças? Retiraram essas camadas. E o que apareceu não é que a propriedade foi trazida de volta, ela sempre esteve. Só que a gente usava táticas e operações para que a gente fosse convergindo. Por exemplo, eu carregava a propriedade, ou seja, a titulação, com políticas sociais, urbanísticas de infraestruturas. Olha, a propriedade vai chegar, mas não é só ela. Ela vai vir com saneamento, com transporte, com não sei o quê. E nessa passagem, bacana, tática e operacionalmente, eu vou, sem mexer, obviamente, no quesito propriedade, porque nós sabemos que a grande muralha é da China brasileira. Não é? Que toda vez que a gente vai tocar na propriedade, aí levanta as muralhas para isso. Então, nós usamos corretamente táticas e operações que fossem tentando fazer isso. E o que foi nessa convergência agora? Essas camadas da cebola foram retiradas. Então, a 13465, na verdade, é uma forma de retirar toda aquela camada construída entre 2004 até 2016 e deixar claro explicitamente, olha, nós não estamos falando da dimensão social, nem da dimensão da cidade, nós estamos falando de registro. E por que os agentes que estão operando isso estão felizes? Então, se você entrevista os caras da prefeitura, bom, facilitou a minha vida? Claro que facilitou. Você tirou responsabilidades constitucionais de direito à moradia, direito à cidade, parará, e deixou a ideia de, olha, se você me ajudar a fazer todo o processo de legalização, esse é o seu papel. Quer dizer, nós redimensionamos na burocracia interna papéis que agora não são mais umas exigências. Então, a lei ela não atua porque ela mudou. E aí, o que eu estou dizendo? Mudar a lei amanhã, não necessariamente sem mudar as novas estratégias e as novas táticas de operação, não vai dar em muita coisa. Então, nós temos realmente um desafio grande. A gente está se perguntando como é que chegamos a esse estágio.
E aí, Martim, respondendo mais diretamente a você, eu acho exatamente quando falta um projeto de desenvolvimento econômico nacional, exatamente na ausência desse projeto que guia, que cria essas expectativas dos agentes, bom, agora é com a gente. Então, vamos resolver no varejo. Então, eu ganho este terreno, como a doutora falou, olha, eu estou ganhando, mas isso faz mal à cidade como toda. No curto prazo, vamos salvar o que está sendo possível. Converter uma ZPA numa área que pode ocupar, converter essa área numa área, e aí vamos ganhando nesse varejo. Quer dizer, é na ausência de um projeto de desenvolvimento nacional articulado que esses projetos mais privativos aparecem com muito mais força. E ganham mais relevância que não deveriam, porque eles são mal feitos, mal escritos, mal contados, são incompetentes, não têm um desenho adequado. Eu vejo na minha cidade, olha, se isso fosse apresentado minimamente com algum rigor técnico, dava até vontade de discutir. Mas são barbaridades que são ditas. O cara não entende o outorga, o que é transferência, o cara não entende o que é preempção. Mas ganha na Câmara, porque a Câmara também não está interessada. Está interessado naquilo que o Moloch falava da máquina de crescimento. Quer dizer, quanto mais eu estiver crescendo individualmente, melhor para isso. Então, é um quadro difícil. Volto a dizer, não é um problema do IBDU, nem é um problema da ANPU, nem é um problema da ANPOX, é um problema estrutural da sociedade brasileira, que precisa rediscutir as estratégias do que a gente vai, colocar na agenda o que, novamente, é o progressismo, não é? Vamos discutir outras formas de propriedade, é os commons agora. Então, eu vejo muita gente discutindo áreas comuns, então, partilha de áreas, não só propriedade privada plena. Talvez a gente tenha que fazer esse debate. Mas, do que nós estamos vendo, nós estamos apanhando exatamente porque não temos nenhuma estratégia, nenhuma tática, nenhum modelo operacional, a não ser dizer assim, no passado era assim, mas, enfim, no passado era assim, não adianta muito para o futuro. Eu preciso rever essas possibilidades de atuação jurídica, dimensional, arquitetura, meio ambiente, para convergir a isso. Obrigado, gente. Nós encerramos aqui o nosso segundo painel. Logo na sequência teremos o painel 3, logo daqui a pouquinho. E eu queria deixar o agradecimento especial a essa mesa tão bonita e que contribuiu tanto com o nosso debate. Então, eu agradeço a todo mundo que esteve presente. Obrigado.